Hoje a gente vai mergulhar num material bem curioso, viu? Sobre uma organização chamada SCRTO. SRTO, é isso. Suprema Confederação de Ritos Templários Orientais. Exato. Recebemos um livreto deles, um material introdutório, que parece propor, assim, uma forma diferente de organizar o mundo esotérico. A proposta central, pelo que deu para pegar do livreto, é meio que uma resposta, né? Uma resposta a essa fragmentação toda que a gente vê por aí nos círculos esotéricos. Hum, A SCRTO se coloca como, tipo, uma plataforma para juntar tradições diferentes. Templárias, martinistas, telêmicas, enfim, várias. e a ideia é preservar a linhagem de cada uma, mas ao mesmo tempo fazer essa galera cooperar mais. Exatamente isso. Preservar e incentivar a cooperação. Olha, o nome já entrega bastante coisa, né? Suprema, buscando unidade, imagino. É, Confederação, indica que não tem um poder central mandando em tudo. isso, mais distribuído. Ritos templários, aí já remete àquela herança de cavalaria, mistérios, essas coisas. E orientais, seria fonte da luz iniciática, algo assim. É uma leitura bem plausível do nome, sim. O livro tenta explicar justamente isso, os fundamentos, como surgiu, os princípios deles, a estrutura, quem está dentro, né? Quais ritos são membros e para onde eles querem ir. E o desafio é explicar isso de um jeito que, tipo, tanto um novato quanto alguém já iniciado consiga entender, sem perder o simbolismo. Exato. Acessível, mas sem banalizar, mantendo a profundidade esotérica da coisa. Certo. Então vamos lá, vamos fuçar nisso. Quais são os pilares? O que sustenta essa confederação, segundo eles? Bom, eles listam 5 princípios que guiam tudo. Primeiro, fraternidade entre os membros. Ok, esperado. Segundo, liberdade. E aqui é um ponto bem importante. Cada rito mantém sua autonomia. Doutrina, rituais, ninguém mexe. Isso é crucial mesmo. E os outros? Verdade, que eles ligam à busca do autoconhecimento. Tradição, para preservar as linhagens, os símbolos. E o que eu achei interessante, inovação. Tradição e inovação juntas. Pois é. Adaptar os ensinamentos para o hoje, mas sem perder a essência. Olha, esse equilíbrio sempre me parece delicado, né? Especialmente em grupos que valorizam tanto a história, a linhagem. Sem dúvida. E como eles organizam isso na prática? Se é confederação, não tem um chefão, certo? Correto. A autonomia dos ritos é a base. O núcleo é o que eles chamam de santuário soberano. Santuário soberano? Isso, formado por representantes de cada rito membro. Mas a função dele é mais de coordenação, sabe? Mediar conflitos, se aparecerem, organizar eventos juntos, cuidar para manter o grupo coeso, aprovar novos membros. Mas não se mete nos assuntos internos de cada um. De jeito nenhum. É uma estrutura que parece pensada para evitar justamente aquelas brigas de poder, os cismas que a gente vê tanto na história desses grupos, né? Faz sentido. Priorizar a autonomia para poder ter união. Legal. Mas que tipo de ritos formam essa colcha de retalhos? O livro tu dá exemplos? Dá sim, e a diversidade é notável. Eles mencionam, por exemplo, o rito de Royce. Royce. É, uma mistura de maçonaria, templarismo, esoterismo. Depois, o rito de Crowley, focado em telema. Ah, o faz o que tu queres. Exato, a busca pela vontade verdadeira e individual. Aí tem o rito de Marcelo Mota, que é uma linha telêmica brasileira específica. Interessante. Tem o rito da Otto Tifoniana, que mistura telema com o misticismo oriental e dá um foco grande no feminino cósmico, às vezes numa chave mais sombria. Uau. E ainda o rito de Maat, que já olha para uma futura era de justiça e equilíbrio. Nossa, é realmente um espectro bem amplo. Fico pensando como funciona a comunicação, a colaboração entre grupos com visões tão diferentes às vezes. É uma boa pergunta. O livreto não entra em detalhes de como resolvem tretas específicas, mas aponta para as atividades em conjunto como o cimento disso tudo. Tipo o quê? Encontros rituais com gente de vários ritos, conclaves para discutir temas, celebrar datas do calendário esotérico juntos. Entendi. E uma coisa que parece forte é a parte de publicações. Revistas, livros, traduções, quase um esforço coletivo para preservar e divulgar conhecimento de várias fontes.
coisa que a fragmentação dificulta, né? Essa parte das publicações faz sentido. É um benefício bem concreto dessa união. E eles pensam em crescer, falam de outros grupos poderem entrar. Falam sim, indicam que estão abertos para ritos martinistas, Aquela via mais mística, cristã esotérica. isso, ordens rosacruzes também, linhagens de alquimia, grupos templários cristãos esotéricos, gnósticos independentes. Bastante gente. E qual o critério? Basicamente, ser compatível com aqueles 5 princípios que a gente falou e, claro, ter a legitimidade da transmissão iniciática reconhecida pelo santuário soberano. Entendi. E para uma pessoa, um indivíduo que se interessa, como funciona para entrar ou ter reconhecimento ali? Olha, pode ser por um dos ritos que já fazem parte, né? Ou eles podem reconhecer iniciações que a pessoa já tenha depois de analisar. Ah, interessante. E tem uma categoria de iniciado independente. Parece ser para quem simpatiza, estuda, está alinhado com os princípios, mas talvez não esteja ligado diretamente a um rito específico. E tem um processo. Sim, envolve candidatura, entrevista e um juramento. Um juramento focado em verdade, justiça, fraternidade, respeito mútuo e, claro, sigilo. Ok. E a iniciação em si, dentro de um rito membro, tem que seguir algum padrão da confederação? Não um padrão único de ritual, mas a validade depende de ser feita por alguém com autoridade legítima e com o preparo espiritual e ritualístico correto, né? O básico de qualquer iniciação séria. Certo. Então, olhando o quadro geral, qual a visão maior que essa SCRTO parece ter, para além de só juntar a galera? O que eu achei bem fascinante é a visão de futuro que eles colocam. Falam em crescer, mas com consciência, sabe? E focam muito na ideia de preservar a tradição. Arquivo vivo da memória iniciática. Usam uma metáfora bonita, ser um jardim espiritual, onde várias flores, que são as tradições, crescem juntas. Não um império com um dono só, um jardim espiritual. Gostei. Isso conecta com aquela ideia do templo invisível. Exatamente. A noção de que existe uma conexão espiritual, né? Para além das organizações físicas, entre todos que buscam luz, sabedoria, justiça, esses ideais. Entendo. E o livreto fecha com uma frase que resume bem essa aspiração toda. Que a luz do Oriente brilhe em todos os corações e que os ritos templários sejam guardiões da sabedoria, da justiça e da verdade. É forte, reforça esse papel de guardião, de unificador que eles querem ter. Exato. Um chamado para a unidade na diversidade e para proteger esse conhecimento acumulado. Fica a reflexão, né? Como caminhos esotéricos tão diferentes podem de fato buscar princípios parecidos e se estruturas como a SCRT são um caminho viável para isso a longo prazo. Bem interessante.